a gente vai usar a técnica de integração por frações parciais para o caso principalmente para o caso de integrais em que você tem funções racionais, ou seja, um polinômio em cima de outro polinômio, tá? E o polinômio de baixo ele pode ser redutível, tá? Ele pode ser redutível através de frações, eu posso fatorar esse polinômio no denominador, tá? Então, só que para a gente poder fazer isso, a nossa fração ela tem que ser irredutível, tá? Ou seja, o grau do polinômio aqui que a gente tem aqui em cima, ele tem que ser menor do que o do polinômio aqui embaixo, de forma que eu não consiga mais prosseguir com essa divisão. Aqui onde a gente tem x ao cubo mais x dividido por x menos 1, é um caso que a gente pode prosseguir com a divisão, né? Então a gente vai fazer justamente isso. A gente vai pegar, né, x ao cubo mais x dividido por x menos 1, tá? Então, fazendo essa divisão aqui, para a gente chegar no x ao cubo, a gente vai ter que multiplicar por um x ao quadrado, né? Fazendo isso, a gente vai ter simplesmente x ao cubo menos x ao quadrado. Se eu fizer este polinômio aqui menos este, o que vai me sobrar? Eu vou ver que a parcela em x ao cubo vai se cancelar. O que vai me sobrar vai ser, então, menos x ao quadrado, né? Porque eu estou fazendo menos x ao quadrado. Vai me dar x ao quadrado e cai o mais x, tá? Vai cair o meu mais x. Bom, agora me resta fazer uma divisão de x ao quadrado mais x dividido por x menos 1. É possível? É, porque ainda tenho que o polinômio aqui, né, o x ao quadrado, o grau do polinômio é maior, grau 2 maior do que esse polinômio linear aqui, essa função linear. Pois bem, então o que eu vou fazer? Para poder chegar em x ao quadrado, a maior potência que eu tenho aqui, eu vou ter que multiplicar por x, tá? Então eu vou ter x ao quadrado, x menos 1 vai me dar menos x. Fazendo este polinômio menos este, era o desejado, vai me cancelar o x ao quadrado aqui, né? O que vai me sobrar vai ser x menos x, vai me dar 2x, tá? Vai me dar 2x. Pois bem, ainda é possível fazer essa divisão? Sim, senhor, ainda é possível, tá? Pois bem, porque eu tenho 2x e aqui eu tenho x. Essa potência é igual, tá? Então, vou simplesmente multiplicar por 2, tá? Se eu multiplicar por 2, o que eu vou ter, então? Eu vou ter, então, 2x menos 2, tá? E aí, fazendo essa divisão, vai ser fazendo este cara menos este, que eu vou ter vai ser simplesmente que eu vou conseguir anular essa parcela aqui e vai me sobrar 2, tá? Lembre-se que eu estou fazendo menos 2 e um sinal de menos aqui, tá? Agora sim, eu não vou conseguir mais fazer essa divisão, tá? Eu não vou conseguir fazer mais essa divisão aqui. Bom, que espírito que eu vou ter, então? Eu vou poder dizer para vocês, então, que x ao cubo mais x dividido por x menos 1, ele é dado por quem? Ele é dado por, olha só, pelo que eu tenho aqui, tá? Que é x ao quadrado mais x mais 2, tá? Mais quem? Este cara aqui, 2, dividido por este cara aqui, tá? Faz sentido? Sim. Pensa que você está, por exemplo, fazendo por exemplo, 17 dividido por 4. Vai te sobrar quem? A parte inteira dessa divisão que foi feito aqui, tá? Aí você vai pegar o resto e dividir pelo 4, tá? Isso, 17, você está fazendo 17 por 4 aqui, tá? Vai sobrar o resto dessa divisão, tá? Então é exatamente o que a gente está fazendo aqui. X ao quadrado mais x mais 2 multiplicado por x menos 1 vai me dar toda esta parte aqui e não vai dar conta de dar o resto dividido por 2x menos 1. Pois bem, então quando eu estou fazendo esta divisão aqui, eu tenho em mente que eu estou fazendo nada mais, nada menos, quando eu estou fazendo essa integral, me perdoe, tá? Eu estou fazendo que integral? Estou fazendo a integral, então, quando eu estou fazendo esta integral, eu estou fazendo a integral de, presta atenção, x ao quadrado mais x mais 2 mais 2 dividido por x menos 1, olha só que legal, dx, tá? Pois bem, bom, esta parte aqui, tá? Então, toda esta parte aqui que está em todo este cara aqui,
ele é fácil de ser integrado, tá? Então isso aqui vai dar simplesmente x ao cubo dividido por 3, tá? Aqui eu vou ter simplesmente, quem eu derive da x? X ao quadrado sobre 2, tá? Quem que eu vou derivar aqui vai dar 2, vai dar simplesmente 2x, tá? Me sobra ainda agora, né? Me sobra nessa história ter que fazer a integral de 2 dividido por x menos 1 dx, tá? Bom, vamos fazer aqui nesse canto, tá? Bom, percebam que o 2 que está aqui, né, nada mais é uma constante, então eu posso tomar a liberdade de pegar essa constante e tirar ela aqui, né? Está multiplicando globalmente esse numerador aqui. Então eu tenho que fazer simplesmente uma integral de 1, x menos 1, tá? Eu posso simplesmente expressar dessa forma. Bom, se eu pegar e chamar o que está no meu denominador aqui, chamar de u, chamar de x menos 1, o meu du dx, ele vai ser simplesmente 1, tá? Vai ser simplesmente 1, me dizendo que du, então isso aqui vai me dizer que du é simplesmente o dx, tá? Ou seja, fazendo uma mudança de variáveis, o que eu vou ter? Que essa integral ela vai ser, o meu du é dx, vai ser du, e isso aqui vai ser u. Ou seja, essa integral vai me dar simplesmente o ln do módulo de u mais uma constante. Tá? Professor, tinha constante também nessas outras integrais? Sim, mas como são constantes aleatórias, são números que eu não tenho conhecimento de quais são, eu vou simplesmente reservar a adicionar constante nessa última integração aqui. Pois bem, como u é x menos 1, tá? Então a gente fica então com o resultado final dessa integral, que é o quê? X ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2 mais 2x, tá? Mais 2, tá? Mais 2. Lembre-se que a gente tirou 2 aqui. E a gente tem o ln do módulo de x menos 1 aqui, mais uma constante, tá? Então, quando a gente faz essa integral, a gente chega fazendo essa integral aqui, a gente chega nesse resultado aqui, então ficou faltando um 2 aqui no nesse resultado final. Vamos partir agora, então, para o que a gente está fazendo, que é quando a gente pega uma fração, e essa fração não é mais redutível. Então, a gente vê que a gente tem menos x ao quadrado mais 1, não essa fração é irredutível, né? A gente tem um 1 aqui, então a gente não consegue fazer essa redução aí. Qual que é o espírito do método? Tá? O espírito do método é fazer o seguinte, a gente pega 1 sobre, e a gente vai colocar 1 menos x ao quadrado. Tá? Bom, eu consigo fatorar 1 sobre 1 menos x ao quadrado, eu consigo fatorar em 1 mais x, tá? E 1 menos x. Mas aí é que vem o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Tá? É que eu vou tentar expressar isso da seguinte forma. Eu vou colocar a aqui, usando o primeiro termo da fatoração, então eu vou colocar 1 mais x, tá? E eu vou colocar outra constante b, tá? Tô lembrando que aqui eu tenho uma fração irredutível, tá? Então aqui isso aqui tem que ser considerado sempre como uma constante, como também aqui, já que esse objeto aqui ele é do primeiro grau, tá? E aqui eu vou ter 1 menos x aqui, tá? Olha só, agora eu tenho que eu inferi que esses coeficientes existem. Agora eu tenho que achá-los, tá? Para poder fazer a minha decomposição. Bom, para fazer a decomposição, multiplico novamente pela fração aqui que eu coloquei, né? Então, multiplico esse cara pela fração aqui. Então, o que eu vou ter? Quando eu faço, então, multiplicar os dois lados dessa expressão por essa fração, eu vou ter o quê? Então, se eu multiplicar 1 menos x ao quadrado, bom, aqui vai dar simplesmente 1, tá? Aqui vai me dar, se eu multiplicar por 1 menos x ao quadrado, deixa eu só colocar em uma outra cor aqui. Então, vou multiplicar aqui por 1 menos x ao quadrado, tá? Aqui vou multiplicar por 1 menos x ao quadrado, tá? Então, por isso que quando eu multipliquei por 1 menos x ao quadrado aqui, este cara se cancelou identicamente com todo este cara aqui.
Mas quando eu multiplico 1 menos x ao quadrado, lembre-se que a decomposição é 1 menos x, 1 mais x. Quando ele vê esse 1 mais x, aqui vai sobrar simplesmente 1 menos x. Então, eu vou ter 1 menos x, que vai multiplicar quem? Vai multiplicar o meu a. Tá? Mais um b. No mesmo espírito, o que vai acontecer? No mesmo espírito, vai acontecer que eu vou ter 1 menos x ao quadrado, a decomposição de 1 menos x ao quadrado é 1 menos x, 1 mais x. Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 mais x, que é o que sobrou aqui. Tá? Agora eu abro essa expressão. Tá? Eu abro essa expressão, tenho simplesmente um polinômio, sempre em mente que a e b são constantes. Tá? Então, eu vou ter a mais b, tá? Então, simplesmente fazendo abrindo esse cara aqui, mais, tá? E aí eu vou ter o quê? B menos A, tá? Que multiplica X, tá? Simplesmente apliquei a distributiva e juntei esses termos aí. Agora que vem a parte interessante. Eu tenho aqui deste lado um polinômio, tá? Então, deste lado aqui, do lado esquerdo, eu tenho um polinômio, tá? Que só tem constante, não tem termo linear. Do outro lado, eu tenho um polinômio que tem uma constante, a mais b são termos constantes, e um termo linear, tá? Que é este termo aqui. Então, para que um polinômio seja igual ao outro, a gente sempre tem que os seus coeficientes têm que ser iguais. Então, se eu não tenho nenhum termo linear deste lado, se eu não tenho nenhum termo em x, é justo que eu tenha que ter b menos a igual a zero. Como também é justo que, se isso são constantes, essas duas constantes a mais b se fundem para formar o que está a constante do outro lado, ou seja, 1. Então, fatalmente, se vocês sempre fizerem a coisa certa, quando vocês estiverem fazendo o cálculo usando as frações, usando o cálculo de integrais usando frações parciais, a gente vai ter um sistema um sistema em que a gente tem que tem a solução, tá? O número de incógnitas vai ser igual ao número de incógnitas vai ser igual ao número de equações, tá? Então, isso também é um teste meio que interessante quando a gente estiver fazendo, a não ser que a integral não consiga ser feita dessa forma, tá? Pois bem, então deste cara aqui eu já vejo que A é igual a B, A é igual a B, tá? A é igual a B, e daqui eu vejo então que 2A, né, já usando a parte de cima aqui, né, então já usando o que eu aprendi que A é igual a B, tá? Eu vou ter que 2A vai ser igual a 1, portanto, A igual a B e é igual a meio, tá? Então, A igual a B igual a meio. Pois bem, então, olha só. Então, este cara aqui, ele é EQA meio e este cara aqui é meio, tá? Então, o pulo do gato é fazer o seguinte, é pegar, então, a integral de... Então, agora, quem é A? A, o meu A eu já descobri, é meio, tá? Então, já permita-me tirar fora da integral meio. E aí, o que ele está fazendo aqui? Bom, eu tenho 1 mais x. 1 mais x, tá? Dx. E se eu fosse integrar, como eu tenho uma soma, eu tenho aqui meio, tá? Por quê? Porque o b é igual a meio também. Uma integral de 1 sobre 1 menos x dx. Ou seja, integrais que eu consigo fazer, tá? Então, essas integrais são duas integrais que eu consigo fazer. Bom, a primeira é muito similar ao que a gente fez no exemplo de cima, tá? Bom, a primeira a gente vai fazer, então a gente vai ter meio aqui, né? A gente vai chamar este cara de u, tá? Então, quando eu chamo de u, o meu du vai ser simplesmente igual ao dx, então isso aqui vai me dar o ln do módulo do que eu chamei de u, no caso, x mais 1, tá? Mais, tá? Professor, tinha uma constante. Sim, mas como uma constante desconhecida, né? Eu não sei quem é essa, aliás, é uma constante que eu não tenho conhecimento, eu vou simplesmente reservar ela para depois chamar a soma das duas constantes, a constante que eu estou colocando agora e a constante que vai vir da outra integral, como sendo a mesma constante c, tá? E aí eu tenho meio. Agora, olha só, este cara aqui eu vou chamar de u, tá?
Mas quando eu faço isso, o meu du é igual a menos dx, tá? Porque olha só, é 1 menos x. Quando eu derivo esse cara, meu du vai dar menos dx, tá? Então, nesta integral aqui, eu vou ter, multiplicando aqui, menos, tá? O ln do módulo de u, tá? Que no caso é 1 menos x aqui. Agora sim eu reservo esta constante. Bom, posso simplificar? Posso, porque inclusive esses dois aqui estão com a mesma constante na frente. Então vou colocar meio, tá? Como um é menos o outro, eu vou colocar simplesmente usar a propriedade do ln, tá? Em que eu vou ter o ln de A menos B, ln de A dividido pelo ln de B. Desta forma aqui, tá? Mais uma constante. Bom, vamos lá. Então agora a gente quer usar de novo o mesmo método, né? Então a gente já viu aqui que a gente tem 2x² menos x mais 4, né? A fração não é redutível, a gente já viu que a gente tem x², aqui x², tá? A gente não consegue fazer essa divisão mais, tá? Bom, só que qual que é, quando a gente vai louco para fatorar esse cara, a gente vai ter que ter x² mais 4, tá? A gente não consegue mais fatorar isso, porque x² mais 4 não é fatorável nos números reais. Tá? Então, como que a gente vai continuar então com esse cara? Como a gente faz a decomposição em frações parciais? Tá? Um cara ingênuo, o que ele falaria? Então eu vou fazer A sobre x, né, mais B dividido por x² mais 4. Bom, qual que é o problema do que você está fazendo aí? Tá? Que esta fração aqui, sempre você impõe, né? Você meio que supõe, perdão, né? Supõe uma fração parcial irredutível. Quando a gente tinha termos lineares, logicamente, se você tem uma constante dividido por uma potência linear, você não consegue. Isso é naturalmente uma fração irredutível. Aqui, com certeza, é uma fração irredutível. Mas é a fração irredutível mais geral que você vai ter? Não. Porque eu poderia também ter uma fração irredutível onde eu tenho x e uma constante, tá? E isso é interessante porque esse tipo de erro, né, na nossa suposição, é o erro que, por exemplo, leva muitas vezes a gente a chegar num sistema, quando a gente for ver, vocês viram que toda vez que a gente faz o método de frações parciais, a gente cai no sistema para determinação das nossas constantes, tá? E quando a gente cai nesse sistema, a gente vai ver que esse sistema tem mais. A gente tem menos equações do que. Tem mais equações. A gente tem. É um sistema que a gente não consegue resolver, tá? Justamente porque a gente tem problemas com o que a gente fez aqui na nossa suposição, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso aqui. Então, quando a gente tem um fator irredutível e quadrático, né? Nesse caso, por que ele é irredutível? Não é fatorável, tá? Aqui, quadrático. Então a gente tem que colocar um termo linear. Professor, se fosse um fator irredutível de ordem quinta, aí você teria que colocar um termo de ordem quarta, terceira e por aí vai. Tá? Então sempre eu vou ter que brincar, eu vou ter que usar essa suposição em que eu sempre vou ter uma fração irredutível em cima. Bom, ao fazer isso, então a gente cai na mesma brincadeira, né? 2x² menos x mais 4. Eu já multipliquei o numerador aqui, né? Já multipliquei a fração pelo denominador, que me fez, neste caso aqui, ter somente o denominador. Lembre-se que a fatoração aqui vai dar x² mais 4. Então eu vou ter aqui A que multiplica x² mais 4, né? Porque o x e esse x vão se cancelar, né? Mais um bx mais c, né? Que vai multiplicar, bom, se esse cancela com esse, vai multiplicar x, tá? Agora, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter agora, a gente vai ter termos quadráticos, tá? Então, eu vou colocar na mesma cor. Eu vou ter A mais B x², tá? Então, eu vou ter A mais B x². Termos lineares, tá? Termos lineares. Então, eu vou ter, nesse caso, eu vou ter cx, tá? Cx. Então, vai me dar cx aqui simplesmente.
único termo linear, e eu vou ter termos que são constantes, tá? Esses termos que são constantes vão ser quais? Vão ser 4A e só, tá? 4A. Então, o que eu já infiro aqui, né? O sisteminha até que ficou simples, né? Que A mais B tem que bater. Um polinômio só é igual quando todos os seus coeficientes são iguais. Então, A mais B tem que ser igual a 2, porque aqui é quadrático, tá? Então, o que está aqui tem que ser igual a 2. O meu C tem que ser igual a menos 1, porque tem que bater aqui. E meu A, né? Se a gente já viu que 4A tem que ser igual a 4. Então, isso aqui é 1, tá? Isso aqui vai me dar 1. Este B aqui, ele vai me dar... Então, lembra-se, né, que o B tem que ser igual a 1 também. E esse cara é menos 1. Então, esse cara, dx, né? Mais uma integral de x, porque esse aqui é 1, menos 1 dividido por x ao quadrado mais 4 dx. Tá feio, hein, professor? Bom, vamos continuar a nossa brincadeira. Esta integral aqui, velha conhecida, tabelada, ln do módulo de x. Né? A constante, de novo, a gente vai brincar aqui. Percebam que se eu tenho esse cara aqui, eu vou simplesmente fazer o quê? Né? Eu vou fazer uma integral de x. Olha só, estou simplesmente abrindo, pegando o denominador, o numerador de uma soma e abrindo nas suas duas frações, mantendo o denominador igual. Então, eu vou ter x sobre x ao quadrado mais 4 dx, tá? E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma integral menos, né, que sobrou deste cara aqui, tá? Menos uma integral de dx sobre x ao quadrado mais 4, tá? Bom, agora a gente tem dois probleminhas para serem resolvidos, né? Bom, o primeiro até que é simples. O primeiro eu tenho x e x ao quadrado mais 4, e esse cara aqui está implorando, né, para a gente fazer por substituição. Então eu vou chamar de u de x ao quadrado mais 4, tá? Quando a gente faz isso, o meu du dx, e ele vai ser 2x, tá? 2x. Então, eu vou ter então que meu du ele vai ser 2x dx, ou simplesmente, né, que x dx, então daqui eu já vejo que x dx é igual a du sobre 2. Então, esta integral aqui, né, ela vai ser uma integral. Permanece o x, só que vem quem que não vai nos salvar, né? Perdão, já coloquei em x dx, então nem vai precisar disso, né? Então já vou até... Então, x dx, que é este cara aqui, é du sobre 2. Então, permita-me colocar um meio para fora aqui, tá? E x ao quadrado mais 4 a gente acabou de chamar de u, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter meio do ln do módulo de u mais uma constante, ou seja, a gente vai ter meio do ln, tá, de x ao quadrado mais 4. Professor, por que o senhor não colocou em módulo? Porque não é necessário, tá? X ao quadrado mais 4 sempre vai parir números primeiro maiores ou iguais a zero, tá? Então não preciso ter eu não vou ter nenhum problema quanto ao domínio da função ln aqui. Aqui, esta x ao quadrado mais dx e x ao quadrado mais 4, a gente vai se valer simplesmente da integral de arco tangente, tá? A integral de arco tangente. Então a gente vai pegar dx, a gente vai ter x ao quadrado mais 4, tá? Integral aqui. A gente vai pegar esse 4 e colocar em evidência, só que embaixo, portanto fica dessa forma, dx, tá? A gente vai ter x ao quadrado sobre 4 mais 1, tá? Bom, ou, melhor ainda, né? 1/4 da integral de dx sobre x sobre 2 ao quadrado mais 1. Chamando x sobre 2 de u, tá? Então a gente vai ter que meu du ele é igual a dx, du dx é igual a meio, tá? Portanto, o meu dx
né? dx vai ser 2du. Portanto, eu vou ter 1/4 da integral. O meu dx é 2du, tá? E aqui eu vou ter u ao quadrado mais 1, tá? Então, já me permitam pegar esse 2 e colocar aqui. Então, eu vou ter meio, tá? Uma integral de du sobre u ao quadrado mais 1, tá? Esta integral aqui, galera, é simplesmente a integral de arco tangente, tá? Então, a gente vai simplesmente, então, usar meio, tá? Meio, tá? Essa vai dar o arco tangente de u, tá? Mais uma constante, só que u, a gente tem ciência que vai ser o quê? Vai ser simplesmente o x sobre 2, tá? Então, o que, que me sobra nessa brincadeira? Então, vamos lá. Ao fazer essa integral, eu vou ter ln do módulo de x, mais o que resultou dessa integral aqui, que é mais meio do ln de x ao quadrado mais 4, tá? Menos, né, porque tem um sinal de menos aqui, menos o meio do arco tangente de x sobre 2 aqui, mais uma constante.